Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. E como escolher bem seus fundos imobiliários? Eu sei que essa é uma dúvida que todo mundo tem. São tantas opções, né? Mais de 400 fundos imobiliários na bolsa. O que a gente tem que olhar na hora do nosso investimento? E para responder essa pergunta aqui, hoje eu vim numa gestora de fundos imobiliários. Estou aqui com os meus convidados, o Mário e o Lui. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Prazer. Tudo bom você, Ricardo? Tudo certo. Então, o pessoal entende tudo de fundos imobiliários aqui. Eu estou na gestora, na Trix, que também do TRX. O pessoal aqui vai se apresentar. Vamos escolher um fundo imobiliário como exemplo hoje e vamos apresentar tudo isso, certo? Isso aí, Ricardo. Vamos lá. Boa. É isso aí, Ricardo. Acho que você costuma falar com a tua audiência, costuma demonstrar todos os benefícios que tem investir em fundos imobiliários, benefício da isenção fiscal, dividendo todo mês pingando na conta, a melhor maneira de escolher os melhores imóveis. Geralmente o pessoal adora, só que aí na hora que fala, bom, então tá bom, vou começar a investir. Qual que é a primeira dificuldade, qual que é a primeira dor? Ele vai lá na bolsa, vê os fundos que tem listado, 400 fundos, mais de 100 fundos compondo o IFIX. Então essa é a primeira grande dor, a primeira grande dificuldade. O que a gente desenvolveu aqui na TRX? A gente desenvolveu uma ferramenta, um aplicativo chamado Trix, justamente para eliminar as dores que o investidor tem quando ele decide investir no mercado de fundos imobiliários. E a primeira dor que a gente trata é justamente escolher os fundos. A gente desenvolveu aqui na TRX uma metodologia muito detalhada, muito profunda de análise dos fundos. E aqui a gente está com o Mário, responsável pelo time de análise, ele é um dos nossos analistas e ele traz essa expertise, tem outros analistas aqui que trabalham com ele, e a gente desenvolve um memorando de investimento para cada fundo. Então, cada fundo que a gente analisa, a gente mergulha nele para avaliar se ele deve compor alguma carteira do Trix ou não. Então, a gente faz esse trabalho muito extenso para que o nosso cliente não tenha que ter essa dor de cabeça. Então, hoje, o que a gente vai fazer é justamente passar aqui por um exemplo de memorando que o Mário vai demonstrar e explicar quais são os critérios que faz com que a gente escolha um fundo para compor uma das carteiras do Trix, inclusive a carteira do Lucro FC, que já está dentro do nosso aplicativo. Cara, muito bom isso daí. Daqui a pouco o Mário vai colocar aí na tela, mas eu quero até fazer essa declaração aqui em público, que essa parte foi a que mais me impressionou, e por isso que eu estou aqui junto com vocês, né, com essa carteira, que a gente sempre vai deixar o link aí na descrição para você conhecer mais. É o conhecimento que vocês têm sobre o mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário e de fundos imobiliários, né? Essa análise que a gente vai mostrar hoje tem de mais de 80 fundos, Isso né? aí, cara. Então, é análise quantitativa, qualitativa, vários pontos. Então, isso daí é muito importante. É esse conhecimento que não é todo fundo imobiliário que é igual, não. Vale ressaltar também que vocês não começaram nos fundos imobiliários outro dia, né? Pelo Você já contrário. está nessa indústria há muito tempo, né? Eu costumo brincar que quando a gente chegou aqui era tudo mato. Porque o mercado inteiro, imagina, o mercado inteiro tinha 15 mil investidores. Nossa! Hoje a gente está imaginando aí, a gente está projetando acabar o ano com 2 milhões de investidores investindo nessa indústria. E na nossa visão, tem tudo para duplicar, triplicar essa indústria, e o Trix é parte determinante nessa evolução, porque essas dores que você tem, essas dificuldades que você tem para investir em fundos imobiliários, é exatamente aonde o Trix atua, para eliminar os atritos, para que investir em fundo imobiliário seja só o lado bom e você fique com o aspecto positivo, bons dividendos, bons inquilinos, diversificação, e não com as dificuldades que, como qualquer outro produto, tem as suas dificuldades. O Trix vem para eliminar essas dificuldades. Muito bom. Então, Mário, vamos lá. Agora, bora para o conteúdo. Vamos ver aqui, então, os detalhes. Vamos usar um fundo imobiliário como exemplo. Claro, né? vamos lá. É um dos maiores fundos que tem da Bolsa. Obviamente, não é uma recomendação de compra aqui. É um exemplo que tem dentro do Trix. Vamos lá. Então vamos falar aqui do HGLG, é um fundo de tijolo da gestora do Credit Suisse. O que é importante salientar aqui, cara, é que são vários critérios que a gente fala. Então a gente tem o critério qualitativo, que a gente divide em 4 partes, que a gente vai falar, e o quantitativo. O primeiro critério que a gente fala aqui, primeiro é entender como é que esse fundo se situa dentro dos comparáveis. Então, como é que ele está? A gente faz uma tabela para todos os fundos de logística relevantes do mercado e a gente avalia, primeiro, como é que está a precificação dele. Como é que está, por exemplo, como o mercado está precificando ele versus quanto que ele vale o valor patrimonial versus outros fundos. E a gente vê se é uma boa expectativa. No caso do HGLG, a gente vê aqui que tem um prêmio, né, de 15% sobre o valor patrimonial
Então vamos ver se esse fundo realmente justifica, se ele realmente justifica o prêmio dele pelas qualidades que ele tem. E tem um ponto importante, desculpa. Tem um ponto importante. O fundo pode ser muito bom, mas se ele estiver muito caro, Exato. talvez não seja a hora de entrar. Sim. Então um aspecto E o contrário interessante também, no né? Também. Às vezes tá Tá barato, barato e o porque fundo tem não é bom. problema. O barato às vezes O sai fundo não é caro. bom. Então o que o Trix tem? Nas carteiras do Trix a gente tem um preço teto. Tá. Então a gente parametriza o fundo de tal forma que, passou daquele determinado valor, então ele já sai, Exatamente. o nosso algoritmo não compra aquele fundo para a carteira do nosso cliente. Porque tem outras opções melhores. Porque tem outras Com opções. preços mais com atrativos. preço, exatamente. Isso é automático, né, Luiz? Também quando o gestor, por exemplo, a gente toma essa decisão e a gente toma a decisão de, por exemplo, colocar um preço teto, toda vez que você for fazer um aporte no Trix, você não vai investir nesse ativo, porque a nossa avaliação está sobreavaliada. Então você fica protegido de fazer, por exemplo, um investimento que às vezes é um ativo bom, né? Só que ele está com preço muito alto. E antes de você mudar de tela, só para explicar então essa parte que Vamos você lá. falou, aí são outros fundos imobiliários da mesma característica. Exatamente, Né? Ou exatamente. seja, do setor de logística. Exatamente. Então essa primeira análise aqui a gente olhou o preço sobre o valor patrimonial dele e ele comparado com outros fundos similares. Essa análise ela é apenas para a gente ter um panorama do mercado, para a gente Tá ver, por exemplo, os fundos de logística, como é que eles são? Eles estão negociando um prêmio, qual que é a média? Então, para ter um parâmetro, a gente vê que, por exemplo, nessa análise que a gente fez, a média da indústria é 0,95 o VM sobre o VP, né? O valor de mercado sobre o valor patrimonial. Ok. O HGLG está com prêmio. Aí, ao longo dessa análise, a gente vai destrinchar, ver se ele realmente vale a pena. Ótimo. Tá? Então, uma análise que a gente faz aqui na TRX, que é muito importante, gente, é ver quem está por trás da gestora. Porque uma gestora, essencialmente, né, Luiz? É São pessoa. pessoas. É gente, cada um com uma história, cada um que já enfrentou coisas, já enfrentou diversos cenários, e também a instituição que está por trás, né? Então, no caso do HGLG, é uma instituição internacional, o Credit Suisse, né, um banco suíço, que incorporou o Hedging Griffon, que é uma gestora que já tem bastante tempo no Brasil, e eles foram, assim, o HGLG, junto com outros fundos da casa, foram precursores em vários setores do FIIs, né? O HGLG é um fundo de antes de 2010, já tem mais de 10 anos. E sabe que eu acho que isso é uma das coisas que para o investidor que está assistindo a gente, pessoa física, comum, é saber se uma gestão é boa ou não. Sim. É muito difícil. Muito difícil e a gente tá próximo, a gente liga, a gente conhece, Exatamente. a gente tem o celular deles, a gente conversa próximo. Aqui a gente pegou o exemplo do Credit Suisse não à toa. É uma gestora que a gente admira muito. Sim. Então a gente tem um fundo talvez parecido com o deles aqui na casa, né? A gente tem o TSX aqui Sim. que é um fundo similar ao HGRU e a gente se inspira muito neles. Claro, então legal. toda essa proximidade nos qualifica para avaliar, essa gestão é boa, não é boa, faz sentido, não faz sentido. Tudo isso é muito distante do cliente de uma maneira geral, porque ele está lá, ele é um médico, ele é um advogado, ele está lá no universo dele. Sim. E ele está, obviamente, distante desse contexto. E o que a gente quer é justamente aproximar isso através do nosso trabalho. Muito bom. Exatamente, muito Então, importante. primeiro ponto, então, a gestão. O que Exatamente. mais nós temos aí? Vamos lá. E não só a gestão, mas também qual que é o background da empresa. Então, qual que é a missão deles, o que eles se propõem a fazer, qual que é o tamanho da equipe deles, se eles têm uma equipe qualificada, qual que é o patrimônio que eles têm. Então, é muito legal a gente pensar que a Credit Suisse é uma gestora que tem um patrimônio muito grande, né? Hoje, esse número até já é maior com as novas emissões, mas ele já é quase 10 bilhões de reais. Então, é uma gestora que não nasceu ontem, né? Eles têm um track record, eles têm um histórico, né? Como a gente está vendo, e são altamente respeitados e dentro do mercado e tem um relacionamento com, enfim, a capacidade, como a gente vai ver agora, de gerar muito negócio, uma originação de negócio muito importante. Que o Luiz até pode falar, isso é muito importante, né? É determinante, né? Acho que assim, a gestão, o crescimento saudável do fundo passa justamente pela sua capacidade de gerar bons imóveis. Exato. Porque no fundo, o que é o fundo imobiliário, né? É uma forma mais eficiente de você investir em imóveis. Sim. Então, no final do dia, se o gestor não traz bons imóveis para compor a carteira, ele está propondo para o cliente dele comprar o quê? Né? Então, a originação é determinante. Ele precisa de bons imóveis, porque aí ele vai ter bons inquilinos e vai inquilinos. cair bons dividendos. Naturalmente vai ter menos vacância, porque o imóvel é mais procurado, vai ter um preço por metro quadrado de aluguel mais alto do que a concorrência. Então, tem uma Pode série de valorizar fatores. também. Valorização, depois ele vai poder vender esse ativo com ganho de capital e gerar lucro adicional que não é só da renda do aluguel. Então tem uma série de fatores que determinam a gente escolher um gestor. Então acho que esse
são os principais highlights que a gente avalia. Claro. Excelente. Bom, então vamos lá, pessoal. Acho que uma característica importante também é a gente olhar como é que é o histórico de emissões do fundo. Então a gente também vai ver, Ricardo, qual que é a capacidade de originação desse fundo. Se ele consegue captar dinheiro no mercado, se ele consegue, nas emissões que se propõe a fazer, captar o que ele estava prevendo, né? Isso é muito legal para ver como é que é o apetite do mercado para esse fundo específico. Também, uma coisa muito importante, a gente vê, como a gente já falou, a evolução desse fundo ao longo do tempo da base de cotista, e como é que ele negocia ao longo do tempo o prêmio dele. Então, se ele fica muito tempo no prêmio ou se ele fica abaixo do valor patrimonial, e como é que é essa dinâmica, né? Esse é um aspecto muito importante. Esse indicador, preço, sobre o valor de mercado, sobre o valor patrimonial, Sim. é super importante, que é mais ou menos assim. Você fala assim, eu tenho uma casa aqui que vale 1 milhão, só que no mercado está negociando a 800 mil. Pô, será que vale a pena eu comprar por 800 mil? Pô, vale 1 milhão. Sim. É claro que você reavalia uma vez por ano Sim. esse ativo. Então não é totalmente preciso o valor patrimonial, mas é um bom cheiro, porque você fala assim, pô, se o valor patrimonial é 1 milhão e está negociando no mercado a 1 milhão e 800, pô, acho que eu estou pagando um prêmio muito alto. Então, você tem um feeling se aquele preço está adequado ou não está adequado. Não pode ser levado a ferro e a fogo. Às vezes um prêmio justifica. Eu acho uma métrica excelente, né, o preço sobre o valor patrimonial, mas ali olhando pelo gráfico histórico do HGLG, essa linha laranja mostra que o valor de mercado normalmente anda acima do valor patrimonial. Exatamente. Bons fundos costumam negociar com prêmio. Ok. Então esse é um ponto importante. Então, assim, Porque o imóvel é bom. O imóvel é bom, tem liquidez, os inquilinos são bons, Entendi. você tem previsibilidade, você tem segurança, que você vai receber aquela renda. Mais gente quer esse fundo, mais a cota dele Mais fica a mais cota alta. valoriza. E um adendo também, Ricardo, muita gente pensa, pô, mas esse fundo está sempre negociando um prêmio, não vou ganhar dinheiro não com isso. A gente vai ver mais tarde que o HGLG é um fundo que tem um retorno absurdo para a indústria. Coloca aí o retorno para a gente. Claro, vamos lá. Então, apesar do fundo ele ter uma rentabilidade, ele ter sempre ser negociado um prêmio acima do seu valor patrimonial, pode ver que desde a sua fundação, ali praticamente em 2011, que a gente tem esses dados, né, até hoje, até a data que esse estudo foi feito, na verdade, ele é um fundo que está batendo todos os KPIs do mercado, todos os indexes. Então, Muito CDI, maior, né? Muito maior tanto que todos CDI, os outros. quanto IFIX, quanto IPCA mais 6, entendeu? Então você vê que, por exemplo, até no momento de muito estresse do mercado, né, que foi a época da Covid, você teve, um pouco antes da Covid, o pico, né, da época dos fundos imobiliários ali no final de 2019, ele teve uma queda muito grande, mas quem teve, como a gente fala, né, sangue frio, quem pensou com dados e fato, viu o track record, já recuperou o dinheiro e está praticamente no 0 a 0, né, que comprou ali em 2019. E quem comprou na baixa ali tá sorrindo à toa, né? Exatamente. E esse é o gráfico que mostra que não dá para ficar comparando CDI com fundo imobiliário. Tá. Pega uma janela mais longa, vai comprando recorrentemente, você vai bater o CDI invariavelmente. Exatamente. Talvez uma janela curtinha, o CDI está ganhando. Sim. Janela curtinha. Põe uma janela mais longa, É é porque só ver tem o gráfico, é só ver o histórico. É porque tem a valorização também, né? Não é Tem só a pensar valorização, naquele tem a dividendo, né? previsibilidade do dividendo, tem a valorização da cota no secundário, tem a valorização imobiliária, Sim. tem o ganho de capital quando você vende imóveis. Então tem uma série de fatores. Então essa comparação crua, CDI versus o dividendo, é uma comparação errada. Exatamente. Então é isso que o cliente tem que ver. Agora, quantos clientes querem ficar vendo isso? Poucos, né? Sim. E é isso que a gente faz. Exatamente. A gente faz essa análise para o cliente chegar e falar, pô, eu tenho a tranquilidade que o Trix, que o Ricardo fizeram essa análise e o que eu estou comprando Exatamente. já está feita essa análise. Você não tem a dor de cabeça de fazer tudo isso. Então também, Ricardo, Lui, uma falsa percepção que eu vejo muita gente, principalmente da minha idade, que está começando a investir um pouco mais lá, eu não vou investir em FIIs, porque, pô, eu prefiro investir em ações, vai ter um retorno maior, FIIs aquela coisa mais previdenciária, aquele cara que, pô, já acumulou um patrimônio, quer ter uma renda passiva. Se você olhar o retorno dos últimos 10 anos do IFIX, que é o índice de FIIs, com o Ibovespa, o IFIX ganhou, entendeu? Com muito menos volatilidade. Com muito menos volatilidade. Então o cara ele ganha no valor e também ganha na qualidade de sono, né? Sim. Ele não fica muito menos estressado porque a volatilidade é muito menor e também com o pagamento de dividendo todo mês. Então eu acho que isso é um fator legal para falar do seu público. E vamos lá, vamos indo para os próximos critérios que a gente usa. E uma coisa, galera, que essencialmente que compõe os fundos imobiliários, obviamente, são os imóveis. Então, quando você tem que sempre pensar que fundo imobiliário é igual imóvel. E o que é importante no imóvel? Algumas coisas. Então, assim, dá pra gente separar, vamos lá, em 3 grandes grupos, eu considero. Primeiro,
a qualidade do imóvel, então como o imóvel, qual é a qualidade de padrão construtivo do imóvel, se por exemplo, a gente está falando aqui de um fundo logístico, né? Se tem um pátio de manobra, qual que é a tecnologia, qual que é o tamanho do imóvel, qual que é o pé direito dele, enfim, porque isso agrega muito valor para o imóvel. E a gente vê que o HGLG, ele é um fundo que ele tem uma boa distribuição entre as qualidades de ativos, ele tem bons ativos, bem ranqueados, tá? E também outro fator, Ricardo, é a localização. Determinante. Isso é determinante. A gente Localização brinca é tudo, que né? imóvel é location, location, location. Ou Exato. seja, o imóvel está bem localizado, Localização e localização. porque o imóvel Exatamente. está bem localizado, vai ter demanda. Exatamente. É claro que o que o Mário falou é determinante. Sim. Não adianta você ter um super galpão e você não ter pátio. Né? Você chega lá, o caminhão não manobra. Pé direito, em vez de 12 metros, tem 8. Então tudo isso vai perdendo valor. Mas a localização é o que faz o imóvel ser um sucesso ou não. Isso é o mais determinante na escolha de um imóvel. Exatamente. E a gente pode ver, né, Lui, aqui qual é a concentração de imóveis do HGG. A gente vê que eles são considerados principalmente no estado de São Paulo, próximo da região metropolitana de São Paulo, que é onde concentra a maior parte do nosso PIB, né? Para logística é fundamental estar bem, Exato. bem É onde tá o perto, consumo. né, do consumo. É onde está o consumo. Então, onde é o maior centro consumidor? São Paulo. Então, Sim. os galpões estarem próximos dos maiores centros de consumo é determinante para o sucesso dessa tese. Claro que cada fundo tem a sua tese e é isso que a gente faz, mergulhar em cada tese, destrinchar para decidir. Isso é um bom fundo ou não é um bom fundo? Vai comprar na sua carteira ou não vai comprar? Isso aí. É isso que a gente analisa. E também, Lui, a gente consegue ver, por exemplo, a capacidade do fundo de repassar preço e ficar com a vacância baixa. Então a gente vê que, por exemplo, o HGLG, a gente vendo o começo desse gráfico, ele estava num período de muito estresse, né? Ele estava ali ainda na pandemia no ano de 2020 e ao longo do tempo ele conseguiu reduzindo sua vacância. Essa linha azul é a vacância, né? Exatamente. Que estava em 17% e agora está bem mais baixa. Exato, agora no ano de 2021, em novembro, né, quando esse relatório foi feito, estava em 8%, o último dado que a gente tem. E você vê que ele conseguiu manter os preços mais ou menos estáveis. Você tem que pensar que aí teve uma grande crise, não só local, né, mas global, das cadeias de logística, né, então é um segmento que foi duramente afetado. Mas Né? aí o que pegou, né? E-commerce. Exato. Ah, Então é as verdade. pessoas ficam em casa, pedem mais pelo e-commerce, né? Exato. Então bombou galpões para e-commerce. Exato. Sim. Então fundos de logística com galpões bem localizados, próximos de grandes cidades, se beneficiaram muito desse contexto mais desafiador. Exato. E outra coisa, né, Lu, que fora o padrão construtivo, a localização, é quem está no seu galpão. Então, pô, você, por exemplo, você que compra um imóvel aí, você tem um apartamento, você não vai querer locar seu apartamento para um caloteiro, né? Sim. Então é muito melhor você locar para Volkswagen, lojas americanas, Mercado Livre, que são empresas líderes de segmento. Sim. E você vê que o HGLG ele consegue ter locatários bons, Sim. locatários que não tem risco, né? Porque essencialmente, pessoal, o dividendo que você recebe é o quê? É o aluguel que esses caras pagam para ficar nesses imóveis, entendeu? Então, você tendo bons locatários, você tendo bons pagadores de aluguel, seu dinheiro está garantido. Então isso é muito importante a gente pensar, tá, Ricardo? E aqui a gente tem um compilado geral, então a gente vai tabelar tudo, a gente vai atrás dos preços. É legal, né, falar para os seus inscritos que todos os imóveis de todos os FIIs que compõem todas as carteiras do Trix, a gente vai atrás imóvel por imóvel, a gente vê o preço, a gente vê o histórico do imóvel, vê como é que tá as negociações, então isso é muito legal falar. Porque a gente tem esse trabalho na minúcia também para facilitar a sua vida. E fazendo um spoilerzinho, a gente já está trabalhando para essa informação estar disponível para o cliente do Trix dentro do app. Ó, que Então, massa. muito em breve, você vai poder clicar lá no fundo que você é cotista. Primeiro na carteira, clica lá na sua carteira Lucro FC, vai aparecer os fundos que compõem a carteira. Clicou na carteira, vai aparecer a lista dos imóveis. Quais os imóveis, né? Então, Porque isso- no fim das contas a gente está investindo em imóveis e como o Mário disse, bons inquilinos pagam bons dividendos Claro. e é isso que a gente investe, né? Com É isso certeza. aí. Bom, então, Ricardo, aí para fechar, a gente compila tudo isso numa análise quantitativa qualitativa e chega a uma nota. A gente consegue traduzir tudo isso numa nota. Ah, nota 3,5, nota 4, nota 4,5, e isso determina se vai participar de uma carteira, se não vai, quanto por cento da carteira. Então, olha a quantidade de informação e olha que a gente passou rápido aqui. Né? Isso aqui dava umas 2 horas para Nossa, estar falando não, disso. até falando para o público aqui, a gente tentou falar o mais rápido possível, porque já são, realmente é muita informação, mas mais uma vez eu digo, o que eu mais gosto de vir aqui conversar com vocês é isso. Porque essa análise quantitativa, pela análise qualitativa, você chegar numa nota,
Para mim isso é fundamental. É isso. E é por isso que eu fico feliz da gente ter a carteira Lucro FC aqui, porque todo mundo que está assistindo esse vídeo agora vai poder acessar pelo link que está aí toda essa inteligência, toda essa análise, mais a tecnologia para fazer os investimentos com 5 cliques. Então, você que está assistindo aí, pode pegar o link que está na descrição, faça o download do aplicativo do Trix, procura ali a carteira Lucro FC, porque você estará investindo nos mesmos 10 fundos imobiliários que fazem parte da minha carteira pessoal, que passaram por todo esse crivo aqui. Eu estou conversando com esses caras aqui há mais de 2 meses para a gente chegar em todos esses detalhes e selecionar os 10 mais. Então você tem essa chance também de botar o seu dinheiro para render, ganhar dividendos todos os meses, nesse link que está aí embaixo. Então, obrigado também pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui. Não, eu acho que é um ponto e garantir que toda essa análise está sendo feita continuamente. Porque isso não é, fez uma análise e acabou. Não, o fundo é dinâmico, ele está emitindo, está crescendo, está comprando imóvel, então mas não basta analisar uma vez. Vocês são especialistas em fundos imobiliários, entendeu? Que é uma gestora focada em fundos imobiliários. Exatamente. É muito difícil também para mim, como educador financeiro, chegar em todos esses números. Para o público, então, coitado, que está trabalhando 8 horas por dia, 20 horas por dia em outra profissão, não dá para pesquisar tudo. Por isso que é legal vir aqui bater esse papo com vocês. Exatamente. Só um adendo bem rápido, Ricardo. É legal falar para o público que a gente está disponibilizando o mesmo nível de análise, mesma capacidade analítica que a gente disponibiliza para fazer a nossa carteira do TRX, entendeu? Então, a mesma análise que a gente faz, a mesma estrutura de análise que a gente faz, exatamente, é a mesma que a gente vai disponibilizar para o cliente. Então, isso aí, acho que acima de tudo, é uma democratização do conhecimento. É legal pra caramba. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Boa. E eu vou pedir para o público deixar um comentário aqui embaixo, dúvidas, sugestões, porque eu volto aqui para conversar mais com vocês outro dia. Sempre. Muito obrigado, Ricardo. Vamos falar mais e quem sabe apresentar outras dores que a indústria traz e como o Trix trata isso e como é que a gente alivia isso para os nossos clientes. Gente, brigadão. Obrigado mesmo aí. Foi show no papo. E teremos mais. Legal, Ricardo. Obrigado, viu? Valeu, gente. Tchau. Um abraço e até mais. Boa.